Bíblia, o que for mais fácil para você. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Continue, por favor. Esse é o último. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Tome o seu lugar, por favor. Eu quero, nessa noite, baseado nesse texto tão conhecido nosso, falar um pouco sobre adoração. Adoração. E o tema dessa mensagem é: no deserto ou no pináculo, eu sou um adorador. Você pode repetir comigo? Diga: no deserto ou no pináculo. Não, mas cadê a ginástica aqui do braço? Diga: no deserto ou no pináculo, eu sou um adorador. Pode ser mais forte? Diga: no deserto ou no pináculo, eu sou um adorador. Glória a Deus. É um texto que fala sobre a tentação de Jesus. E essa tentação que foi feita numa batalha, numa experiência frontal, pessoal, com o próprio diabo, no ambiente do deserto, ela aconteceu depois do batismo. Jesus primeiro, ele entra na fila daqueles que vão se batizar por João Batista. E aí, quando chega o momento do batismo, João ainda tenta, titubear, e Jesus fala: não, deixa como está, para que se cumpra toda a justiça. E ao ser batizado, logo que saiu das águas, o céu se abre, uma pomba vem do céu e vem pousando sobre ele, e ouve-se uma voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Naquele momento, no instante seguinte, no episódio seguinte, Jesus vive essa experiência do capítulo 4. E ali, existem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Por que falar de adoração? O que esta passagem tem a ver com adoração? Absolutamente tudo. Porque adoração não é um estilo de música, é um estilo de vida. Eu acho interessante quando algumas pessoas, conversando sobre a questão do gosto musical, gospel, umas dizem assim: qual o estilo de música que você mais gosta? E algum diz: eu gosto de música mais ritmada. Normalmente os jovens gostam de música, com a batida mais do rock, do pop, enfim. Os adolescentes então nem se dizem. E aí outros dizem: não, eu gosto mais por ter vindo lá da minha terra e tal, me faz lembrar muito. Eu gosto muito dos louvores naquele ritmo mais regional. E aí alguém diz: eu gosto de adoração. Aí se subentende que a pessoa está falando de algo ligado ao worship, de algo ligado a esse movimento e tal. Eu gosto de adoração. Como se os outros ritmos não fossem adoração. Como se adoração também estivesse unicamente ligado à música. E na verdade, a música, ela endossa a adoração, ela facilita a adoração,
Porque uma das coisas que a música faz é tocar a nossa alma e fazer fluir sentimentos, mas nem sempre a música é o único caminho para a adoração. A adoração é o estilo da vida daquele que decide ser fiel a Deus, se dobrar diante de Deus e unicamente diante dele, diante das circunstâncias que a vida apresentar, diante das tentações que o diabo trouxer. Então, quando tiver uma proposta, quando tiver uma oportunidade, quando tiver uma tentação, o adorador é sempre um adorador. Ou seja, ele não se dobra diante da muralha, ele não se dobra diante da fornalha, ele não se dobra diante da perseguição, ele não se dobra diante da enfermidade, ele não se dobra diante de nada, ele só se dobra para Deus. E esse dobrar diz respeito à reverência, diz respeito a considerar a grandeza absoluta do Deus a quem ele serve. Isso é adoração. Então eu posso não saber cantar, mas ser um adorador. Eu não só posso, como devo. Eu posso não saber tocar um instrumento, mas eu sou um adorador. Eu posso não saber nada de acorde musical, nem de acorde, nem de durma. Eu não posso saber nada de música, mas eu sou um adorador. Porque a adoração é algo que o Espírito de Deus que habita em mim me leva a manifestar em meus pensamentos, em meus sentimentos a Deus, em minhas atitudes, em minhas palavras. E Jesus é o maior modelo de adoração. É claro que ele é o próprio Deus, ele nunca escondeu isso. Quando ele andou sobre a terra, ele já logo nas primeiras oportunidades se revelava: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água da vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele nunca escondeu isso. Mas quando encarnado, humanamente falando, ele sempre se referia a Deus como Pai. Ele sempre, imagina você, Jesus sendo Deus, vivendo como Deus encarnado e se apresentando como Filho de Deus, mas sendo Deus também. Ele subia ao monte para poder passar uma madrugada em oração. Ele ter que ensinar os discípulos que no momento da mesa, no momento da refeição, no momento da ceia, ele canta louvores para depois encarar o Getsêmani. Então imagina, Jesus era, durante todo o tempo de vida, um adorador. E sabe uma coisa que incomoda o reino espiritual adversário, o reino das trevas, é identificar num crente um espírito adorador. Aquele que decidiu como missão de vida ser fiel a Deus. E o diabo viu isso logo de cara, porque Jesus, pelo que consta, no momento que ele começa o ministério dele, José, o pai, né, adotivo, digamos assim, já não era mais vivo. Jesus, como sendo primogênito da casa de José e Maria, ele segura a onda, ele ajuda a criar os irmãos, ele segura até a idade dos 30 anos, quando ele poderia iniciar o ministério, e ele o faz. E quando ele decide isso, ele vai a João Batista, ele se batiza nas águas, e naquele momento o diabo já havia forjado toda uma situação para ele ser tentado. Mas aí eu quero mostrar para você algumas coisas que eu tenho certeza que muitos já viram, mas eu quero compartilhar com vocês aqui. No versículo 1 que nós lemos, logo na parte A, diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo. Eu estou lendo só a parte A, não estou lendo a parte B do verso 1 ainda. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. É engraçado que a gente vai observar que outros personagens da Bíblia também viveram as suas experiências de deserto. Poderíamos falar sobre vários aqui, mas vou falar de Elias. Elias, lá no capítulo 18, 19 de 1 Reis, ele, depois que vive o episódio do Monte Carmelo, no capítulo 18,
E depois ele recebe a ameaça de Jezabel e de Acabe. Ele larga o seu pajem, o seu companheiro, e ele vai sozinho e entra pelo deserto. Caminho de um dia inteiro. Ele anda um dia inteiro para poder, no meio do deserto, pedir a Deus a morte. E se Deus não tivesse enviado o anjo para acordá-lo no meio do deserto, debaixo de um zimbro, de uma árvore, para alimentá-lo 2 vezes e dar a ele uma água fresca e um pão para comer, para que ele saísse daquele deserto, se o anjo de Deus não tivesse ido lá, talvez aquela realmente fosse a última experiência de Elias. Mas como Deus ainda tinha um propósito, o tirou dali. Mas eu observo que Elias, ele entrou no deserto não por um direcionamento de Deus. Ele entrou no deserto pela vontade dele, por uma decisão dele, motivado principalmente pela ameaça, pelo medo de perder a própria vida, pelo que poderia acontecer, pela ameaça que recebeu da esposa do rei, do próprio rei. Ele foge e entra no deserto. Elias entrou no deserto porque ele quis. Existem desertos em nossas vidas que não foi Deus que preparou. O deserto está lá. O deserto que simboliza um lugar sem recurso, um lugar de solidão, um lugar de sequidão, um lugar de ausência de vida. Embora exista vida no deserto, mas numa proporção muito menor. Um lugar de sol escaldante, de provação intensa. E muitas vezes vivemos isso, não é porque Deus nos colocou lá, porque decidimos entrar ali. E se não fosse a grande misericórdia de Deus, muitas vezes quando fazemos isso, morreríamos lá. Mas Deus sempre envia um anjo. Deus sempre envia um escape. Alguns levantam, dão ouvido, comem, bebem e saem. Outros ficam por lá mesmo. Então o deserto, às vezes, não é porque existe um deserto, e o deserto também como região, digamos, geográfica, né? Como um tipo de ambiente natural, foi Deus que criou. Então, na vida espiritual, Deus também às vezes, olha, aí é que está a diferença. Existem desertos que a gente escolhe, existe deserto que a gente entra porque decidiu entrar, e existem desertos para o qual somos conduzidos por Deus. E ali a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E aí é que está a diferença. Quando Deus nos conduz até o deserto, Ele se responsabiliza em nos tirar dali. O deserto ele vai ser uma escola para o nosso crescimento espiritual, desde que sejamos conduzidos pelo Espírito ao deserto. Você quer saber se foi Deus que te levou para o deserto? Dá uma olhada e vê se Ele está ali. Porque quando o Espírito conduz Jesus para o deserto, Ele está junto. Então não entre em situações, se você tiver dúvida se o Espírito de Deus vai estar lá. Não entre em situações para testar a misericórdia de Deus. A gente não tem esse direito. A gente corre um risco fazendo isso. Mas aí a parte B do próprio versículo 1 vai dizer o propósito, o motivo. Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Diga comigo: para ser tentado pelo diabo. Rapaz, quer dizer que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Sim. E quando Deus nos conduz por caminhos áridos e Ele permanece conosco, Ele tem um propósito. E com certeza, quando Jesus é conduzido pelo Espírito para entrar no deserto, para ser tentado pelo diabo, Deus queria honrá-lo naquele lugar. Porque quando Deus está nos conduzindo até o deserto, vira uma escola para adquirirmos honra e aprovação de Deus. Então, se você está vivendo um deserto que você não tem certeza se Deus que te conduziu ali, pergunta a Ele. Se você sentir ausência, levanta, cai fora. Porque se você voltar comigo em 1 Reis 19, você vai ver que Elias, um dia inteiro, ele andou
para dentro do deserto, mas precisou de vários dias para poder sair dali. Vários dias. Quando a gente toma uma decisão errada, a gente vai um tanto quanto as pernas conseguirem andar, mas para sair dali o trabalho vai ser muito maior. Sabe, irmãos? Muitas vezes as consequências não medidas e vão ter que ser enfrentadas não valem o preço de uma precipitação. Não vale o preço. Não vale o preço. Uma atitude precipitada pode trazer muitas consequências. Um dia entrando no deserto, 40 dias para sair dali. Não vale a pena. Mas Jesus foi conduzido pelo Espírito, porque havia um propósito. E sempre que formos conduzidos pelo Espírito a algum lugar, haverá um propósito de Deus para nós. Tem situações que Deus nos guia mesmo, irmãos. Tem situações que Deus nos permite. Eu fico pensando, puxa vida, parece até incompreensível para nós humanos, né? Como que o próprio Espírito Santo vai conduzir Jesus, humanamente falando, porque não era uma provação espiritual apenas. Era uma provação em todos os níveis, principalmente física, porque quando Jesus entra no deserto, ele passa também 40 dias ali. 40 dias. E aí o versículo 2 e 3 vão nos dizer que depois desse tempo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o Espírito Santo que o levou ali, sim, para quê? Para ser tentado. E nós somos tentados, eu vou dizer daqui a pouquinho. O diabo normalmente, ele vai se apresentar, ou vai apresentar suas propostas na nossa vulnerabilidade. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o fato é que depois disso tudo ele teve fome. E aí se apresenta o tentador. Olha o que diz o texto. Versículo 2 vai dizer que depois teve fome, e aí chegando-se o tentador. Eu já falei aqui um dia, num culto de ensino, no domingo pela manhã, não sei se você estava aqui, que muitas vezes eu passava batido por esse texto, porque a gente pensa assim: quanto mais eu jejuo, mais o diabo foge de mim. Quanto mais eu jejuo, mais o inimigo tem medo de mim. Quanto mais eu jejuo, mais Satanás fica afastado da minha pessoa, conforme diz o pastor Marquinhos. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, não era eu, não era nenhum de nós, não era nenhum homem comum, embora ele fosse humanamente 100% humano, digamos assim, mas Jesus, Filho de Deus, e o diabo sabia disso, 40 dias em jejum, 40 dias e 40 noites, o diabo vai e se aproxima dele. Aí teve um dia que caiu a ficha. E eu falei, peraí. Eu sempre pensei que quando eu jejuo é para afastar o diabo de mim. E aí Jesus jejua 40 dias, o diabo veio para perto dele. Como é que pode uma coisa dessa? E eu quero falar algumas coisas sobre isso. A primeira coisa, a primeira ficha que me caiu à mente foi o seguinte: que a nossa consagração a Deus, porque o jejum tem a ver com isso, com o domínio da própria vontade, com subjugar a minha vontade ao controle do Espírito que habita em mim, é dizer não para a minha carne quando ela tem fome, é dizer não para a minha carne quando ela tem sede, é dizer não para a minha carne quanto a outros apetites, que eu preciso dominar pela palavra, pela autoridade, pelo Espírito de Deus. Então, quando eu jejuo, eu digo para minha carne, agora não, quem manda em você sou eu, e quem manda em mim é o Espírito Santo. É o domínio, é o exercício de domínio, de autocontrole, de controle sobre as necessidades e impulsividade do meu corpo. E aí, quando eu decido me consagrar a Deus, essa foi a primeira ficha que caiu, que a minha consagração não pode visar afastar o diabo de mim, mas sim, a minha consagração tem que visar aproximar-me de Deus.
Pastor, não é a mesma coisa? Não. Dependendo do ângulo que se olha, não é a mesma coisa. Porque eu jejuo, Jesus então estava jejuando para afastar o diabo dele? Não, porque depois de 40 dias o diabo chegou. E aí começou todo o processo da tentação propriamente dito. Então, quando eu me consagro a Deus, quando eu busco a Deus, quando eu venho num culto de domingo como esse aqui adorar a Deus, quando eu decido consagrar a minha vida, a minha família, o meu ser a Deus, é por Deus, é por amor a Deus e não por temor ao diabo. É para estar perto de Deus e não longe dos problemas. Porque longe dos problemas, longe do diabo, vai ser uma consequência. Porque o meu foco é estar perto de Deus. Existia uma menina judia chamada Rabia, que viveu no ano 800 da nossa era, 800 depois de Cristo. Ela deixou uma oração que tomou conta, que ficou muito famosa. E o cerne, né, o ponto principal da sua oração, quando ela disse para Deus assim: Senhor, se eu te servir apenas por curiosidade do paraíso, exclua-me do paraíso. Se eu te servir apenas por medo do inferno, faz-me queimar no inferno. Agora, se eu te servir pelo que tu és, não escondas de mim a tua face. Pergunta para você mesmo se você faz parte dessa geração que busca a Deus pelas benéfices, que se aproxima de Deus por causa da bênção, que está na igreja para quando morrer não ir para o inferno. É pelo medo do inferno, é pela porta que vai se abrir, é pela promoção do emprego, é por essas coisas. Isso é secundário, irmãos. Deus quer que os verdadeiros adoradores o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Eu adoro ao Senhor pelo que Ele é. Eu adoro ao Senhor tendo pão ou não tendo pão, tendo água ou não tendo água, tendo carro ou não tendo carro, tendo cura ou não tendo cura. Eu sei que tudo isso pode vir, mas a minha principal meta é tocar o coração de Deus. E aí vivemos uma geração que parece que não compreendeu isso. Não você, tá? Olha para o seu irmão e diga assim: pastor, não está falando contigo não. Nem com o irmão da internet. Estou sim. Eu falo isso para mim, irmãos. Eu conheço um cara na Bíblia que pregava para si mesmo. Davi pregava para ele. Por que te abates, ó minha alma? Por que estás aflita dentro de mim? Espera em Deus. Por que te perturbas com a prosperidade dos ímpios? Porque hoje eles são e amanhã deixam de ser. Teme a Deus, faz o bem, e Ele abençoará aqueles que o temem. Ele pregava para si mesmo. Pregue para você mesmo. Se você não consegue pregar no púlpito, eu sei, não tem problema. Olha para o espelho. Olha para você mesmo quando estiver dirigindo. Dá uma olhadinha no retrovisor e fala: hoje tu é crente, né, rapaz? Fica firme. Prega para você mesmo. Pergunta para a tua alma qual é o sentimento que ela tem por Deus. E traz o teu espírito, porque a alma ela é muito inconstante, mas o espírito ele é decisivo, querido. O espírito é como uma linguagem digital. Ou é 0 ou é 1. Entende? Ou é ou não é. A alma não, a alma agora ela é, daqui a pouco não é mais, daqui a pouco está querendo ser de novo, ela fica alternando. O espírito é o seguinte: eu sou de Deus e acabou. E aí a alma fica assim: se Deus não falar comigo hoje no culto, eu não volto quarta-feira. A alma fala assim: pô, o culto começou bom, aí tem que ter oferta, né? Tem que ter oferta, tem que ter oferta. A alma é fogo. E aí, tomara que a palavra levante, porque o culto deu uma caída. Eu não sei se o cara está no culto, se está num parque de diversões lá no tobogã, não sei. Ô rapaz, o nosso culto é racional. Eu sei. Bom, a alma é uma bênção. Ela está aí. A alma é sentimento.
A alma, sabe, é também intelecto e ela é vontade. Tem hora que ela quer, tem hora que ela não está afim. Eu duvido que alguns de nós, vamos incluir aí, né? Hoje, 5h30, olhou para o tempo, aquela chuvinha fina, olhou para a cama, o edredom, TV, Brasil e Colômbia, 6 da tarde, pipoquinha, com bacon. Deu vontade. Se eu pedisse para todo mundo fechar o olho e o cincelo levantar, deu vontade. E você não iria para o inferno se você não viesse para o culto, não. Posso te deixar tranquilo? Se você não vier para o culto domingo, você não vai para o inferno, não. Rapaz, eu não acredito que eu falo isso. Mas é para você vir, irmão. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente vem para o culto, vem para a igreja, a gente pode cultuar em qualquer lugar. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Mas quando a gente vem para a igreja, quando eu olho para os irmãos, quando eu congrego com os irmãos, olha, eu sou ministrado pelo sorriso de vocês. Eu sou ministrado pelo aperto de mão de vocês. Ih, gente, não pode apertar a mão, não. Eu sou ministrado pelos louvores aqui. Eu sou ministrado por quem está na porta. Eu cheguei aqui faltando, sei lá, meia hora para o culto. Já tinha um monte de obreiro trabalhando aqui. Já tinha gente cuidando da água, cuidando dos banheiros, cuidando de tudo. Cuidando do som. Para você e eu, quando chegarmos aqui, sermos bem recebidos. Isso me ministra. A comunidade da igreja é uma das comunidades mais terapêuticas que existe, irmão. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de comunhão. Eu não venho à igreja só pela religiosidade, não, porque eu estou acostumado a vir. Eu venho para a igreja há 33 anos da minha vida e venho com prazer. E às vezes eu começo o culto meio invocadinho, igual eu fiz hoje. Desculpa aí, se não foi por mal, é para o bem. É para quando a gente entrar na igreja, a gente já vir para debaixo da nuvem, debaixo da fumaça, já entrar com um clima de adoração, já entender que esse lugar é diferente, que aqui a gente tem mais liberdade para sentir a presença de Deus do que assistindo lá o nosso time jogar. O meu não está me ajudando muito, da glória a Deus, não. Tá não. Tem que jejuar por ele. A pergunta que não quer se calar: nós fazemos o que fazemos para não ter o diabo por perto ou para ter Deus por perto? Por quê? Fala comigo uma coisa aqui. O que eu foco se expande. Irmão. Em Jó 3:25 diz assim: o que eu temia me sobreveio. O que eu receava aconteceu. Tem gente que é tão negativo, não estou falando de você não, tá? Tomara. Tão negativo, que tem mais experiências de coisas negativas para contar. Por quê? Porque foca naquilo, irmãos. Tem gente que fica com tanto medo de algo acontecer, que aquilo acaba acontecendo. Mas não estou falando aqui da lei da atração, não, irmãos. Eu estou falando que quando a gente foca em algo, dá muita atenção. Focar é dar uma atenção ótima para um ponto. É valorizar aquele ponto, aquele acontecimento, aquele sentimento, aquela coisa. E a gente fica tão vidrado com aquilo que, de alguma forma, supervaloriza aquilo e esquece de olhar pelo lado positivo. Olha que coisa boa você ter vindo ao culto hoje. Você veio ao culto, você já adorou o Senhor, continua adorando. Você, louvou o Senhor com louvores aqui tremendos. Você pode olhar o sorriso do seu irmão, receber a reciprocidade do amor cristão e ainda olha para um dos pastores mais bonitos de Nova Iguaçu. É você não, Marquinhos. Escuta só. Pelo jejum, o jejum não é para você vencer o diabo. O jejum é para você vencer a você. Eu jejuo para vencer a minha carne. Irmão, eu jejuo para vencer a minha carne, para dizer não para mim mesmo e sim para o Espírito Santo. E como é que eu venço o diabo então? Pela palavra. Jesus jejuou 40 dias. Quando teve fome, o diabo chegou perto e começou a tentá-lo. E como que ele foi tentado?
para desobedecer a Deus. E como que ele venceu? Retrucando pela palavra, contra-atacando pela palavra. Diga: pelo jejum eu venço a mim mesmo, pela palavra eu venço o diabo. Então, crente que jejua muito e não conhece nada de Bíblia, ele vai até conseguir controlar alguns impulsos carnais, mas quando ele for interrogado pelo motivo da sua fé, ele não vai saber vencer, porque falta a palavra de Deus nele. Adão e Eva tinham a presença de Deus todas as tardes, mas não tinham nenhum conhecimento profundo. Quando foram maliciosamente interrogados pelo fruto da árvore do conhecimento e enganados pela proposta de Satanás, da serpente ali personificada, e disse para eles: não, Deus sabe que vocês não vão morrer nada, é que quando vocês comerem vão conhecer o bem e o mal. Ele não quer que vocês conheçam. Ah, é? Então me dá aqui. Que tem de crente pegando o fruto proibido, desobedecendo a Deus, está na casa de Deus todo dia, mas não frequenta culto de ensino bíblico. Porque no horário do culto tem oração, tem intercessão, tem palavra profética, e aí vai que uma bênção me alcança. Mas e o ensino? E o conhecimento? E a autoridade na palavra? É com isso que se vence as propostas do diabo. Eu sei que muitas vezes não dá para você. Por isso nós começamos, não é um propósito não, tá, gente? Não é uma coisa que vai começar agora e vai acabar mês que vem, não. Eu estou incentivando você, como família. Irmãos, só para eu ter uma ideia, quantas famílias aqui na igreja, se tiver alguém mais junto contigo da mesma família, um só levanta a mão. Quantas famílias representadas temos aqui? Levante bem alto a mão. Fora os que vieram, rapaz, é o que nós falamos aí, entre 40 e 50 famílias. Famílias. E aí eu estou incentivando você, e já te dei o exemplo, porque começamos também essa semana a resgatar o culto doméstico, o devocional em família. É algo que nunca poderia ter parado, irmão. Ah, mas nós não paramos com as células, pastor, da visão celular? Sim, paramos. Mas quem disse para você parar com a Bíblia em casa? Ninguém. Quem disse que deveríamos ter parado de reunir esposo, esposa e filhos, e uma vez na semana que seja, reunir, cantar um louvor, ou dois, orar, ler um trecho da Bíblia e explicar e ouvir os seus filhos, e deixá-los perguntar sobre algumas coisas que às vezes eles perguntam para os tios na igreja, mas não perguntam para a gente em casa. Por quê? Porque os tios param com eles pelo menos uma vez ou duas na semana, e às vezes nós como pais não paramos para abrir a Bíblia e falar de Jesus em família. Alguns mandaram fotos. Obrigado, porque essas fotos incentivam outros. Mas é tempo da gente trazer o quê? Palavra de Deus, presença de Deus, porque é com isso que a gente vai vencer as tentações do deserto. A Bíblia diz que o diabo aproximou-se de Jesus ao perceber a sua fragilidade e a sua necessidade, que era o quê? Fome. E tendo fome, aproximou-se o diabo. Ele sempre tentará nos atingir em nossa fragilidade, em nossa vulnerabilidade. Onde você é mais vulnerável? Você sabe. O diabo também. Por que casamentos estão sendo destruídos com muita facilidade? Por propostas extraconjugais. Porque falta um banho de caráter em nossa geração. Simples assim. O que foi dito diante do altar foi dito diante de Deus. Eu conheci apenas na minha caminhada, e recentemente, porque eu sempre falei isso, mas recentemente eu conheci um pastor que falou assim, quando teve um caso de divórcio, e foi um divórcio inevitável em nossa igreja, dizia ele, eu chamei o casal ao altar e desfizemos o casamento ali. Por quê? Na hora de fazer aliança fez no altar, porque na hora de desfazer faz em qualquer lugar. Vem aqui, procura o sacerdote. Eu falei, tu é peitudo, varão. A gente promete coisas no altar
E quando sai do altar, se esquece daquilo. Olha, irmãos, eu sei que cada caso é um caso. Eu não vim aqui falar de família hoje. O divórcio, às vezes, é uma solução para um mal pior e inevitável. Escuta, depois a gente fala um dia sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte: existem vulnerabilidades em nossa vida, o diabo sabe. Se o meu problema é com a gula, duvido que é. Se o meu problema é com a pornografia, se o meu problema é com tentações, sabe, em outros níveis, se o meu problema é com dinheiro, sabe, a unção daquele canal, tudo por dinheiro, irmão, tá tudo certo. Eu não caio no sexo, eu não caio na gula, eu não caio na fofoca, mas se pintar uma chance de ganhar um dinheirinho fácil, oh meu Deus, o diabo sabe disso. E aonde ele atacou? Na vulnerabilidade de Cristo, na fragilidade de Cristo. Teve fome? Vou lá. E aí ele falou: se tu és filho de Deus, transforma esse paralelepípedo num Big Cheddar McMelt, combo, não sei o que. Se tu és filho de Deus, resolve essa parada agora. Aleluia, cheddar é cheddar, né, gente? Se tu és filho de Deus, então manda. Olha o diabo dizendo: se tu és filho de Deus, tu pode mandar. Se tu és filho de Deus, manda. Versículo 3. O diabo tentou Jesus em duas questões aí, chamadas, conhecidas por muito no meio da neurolinguística, de merecimento e capacidade. O diabo toca, exalta Jesus: se tu é filho de Deus, não que eu não acredite, mas se tu é filho de Deus, então manda que essas pedras se tornem pães. Ele está querendo dizer o seguinte: você sabe que você merece. Você passou 40 dias aqui sem comer e sem beber. Deus viu isso, tu merece. Você sabe que você merece. Então mostra que você pode. Muitas vezes o diabo vai dizer isso para mim e para você: você sabe que você merece. Vai lá, você pode. Quanta gente maior que você já errou também. Olha para a Bíblia. Quantos homens de Deus tiveram mais de uma mulher, mais de um marido? Quantos homens de Deus fizeram coisas erradas? Deus perdoou. Você está aí 30 anos, 20 anos, 10 anos, 50 anos. Ganhou de Jó, rapaz. 30, 40 anos com a mesma esposa. Você merece. Vai lá, mostra que pode. Depois tu resolve. Deus perdoa. Fica tranquilo. O diabo tentou Jesus no merecimento e na capacidade. Você sabe que você merece, então mostra que você pode. Vai lá e faz. Mas Jesus respondeu baseado na sua identidade. O diabo falou: se tu és filho de Deus, ele falou: disseste bem, eu sou filho, eu tenho um pai, eu devo obediência, e eu não tenho que te provar nada. Nada vai mudar quem eu sou. Fui tentado no merecimento e na capacidade, mas eu respondi com a minha identidade. Eu sou filho de Deus, não tenho que provar nada para você, diabo. Cai fora, porque nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não troque quem você é por aquilo que você acha que tem o direito de fazer. Trocar uma posição de moral por algo passageiro que não vale a pena. O versículo 5. Aí na segunda tentação o diabo transportou. Diga comigo: o diabo o transportou. É engraçado que no versículo 1 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus. E no versículo 5, o diabo transportou Jesus. Transportou a cidade santa e colocou no alto, não é isso? Sobre o pináculo do templo. Veja bem, o diabo transporta, o Espírito Santo conduz. Muitos querem ser transportados ou teletransportados. Agilidade, facilidade, rapidez, tem muita paciência. Como é que é?
Rapaz, tem gente que ambiciona o ministério. Paulo diz: isso é coisa boa, você ambiciona o ministério, maravilha, coisa boa você deseja, mas segue o exemplo dos fiéis. Tem uma escada, tem um caminho, não atalho, caminho, sabe? O Espírito Santo te conduz e o diabo quer te transportar. Tem muita gente que quer chegar rápido, mas diga comigo, diga para o seu irmão assim: a direção é mais importante que a velocidade. Olha só, irmão, você pode achar que está demorando, mas o Espírito Santo quer te levar pelo caminho certo. Vai pelo que é certo. Mesmo que demore mais, vai pelo que é certo. Mesmo que você ache que está demorando muito, vai pelo que é certo. Mesmo que te custe mais caro, vai pelo que é certo. Estudar é melhor do que comprar um diploma. Vai pelo que é certo. Alguns querem ser transportados, mas só o Espírito quer te conduzir. Quem é transportado não adquire experiência. Quem é conduzido decora o caminho. Se um dia ele errar, ele conhece o caminho, ele volta, faz de novo. Quem é transportado não sabe, irmão. Aleluia. Tem um louvor que eu duvido que a gente consiga cantar agora. Que diz assim: muitos querem suas mãos, e nós só queremos os seus pés. Esse é o tom da igreja, porque é a igreja que vai cantar, filha. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Só a igreja, vai. Muitos... Pois é, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, porque das mãos vem milagre, das mãos vem o toque que cura, das mãos vem a solução, das mãos vem, algo que vai mudar repentinamente a nossa história. Mas é nos pés que um adorador se encontra. O adorador não olha para a mão, o adorador olha para o pé. O adorador se dobra, o adorador se quebranta, o adorador se entrega, o adorador se submete, o adorador se lança. E o adorador diz: se tu quiseres me abençoar, amém, mas só a tua presença já me abençoa. E aí diz que quando Satanás levou Jesus para o alto do pináculo, para a ponta mais alta do templo, disse para Jesus: lança-te daqui abaixo. Porque é assim que ele faz. Primeiro ele transporta alguém para cima. Por quê? Porque na cena seguinte ele quer ver aquela pessoa esborrachada lá embaixo. Ele falou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão pelas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. O diabo faz isso. Quantas pessoas que poderiam deixar um legado magnífico para a humanidade só deixaram CDs gravados, só isso. Poderiam deixar um legado bonito para as gerações seguintes, só deixaram vozes e performances, só isso. Nomes que nós poderíamos citar aqui, de pessoas que começaram a cantar na igreja, louvar o Senhor como adorador, receberam propostas, abandonaram tudo, fizeram muito mais sucesso lá fora, é verdade, muito mais, ganharam muito mais dinheiro, muito mais fama, muito mais reconhecimento, foram transportados para o pináculo do templo, mas no ato seguinte estavam lançados lá embaixo, porque aquele que transporta é aquele que empurra, aquele que exalta nesse texto é aquele que quer ver depois no ato seguinte lá embaixo. Então a gente vê jovens talentosos na igreja que não querem ser conduzidos, querem ser transportados. Aí o mundo transporta, a igreja conduz. O pecado transporta, o evangelho conduz. Satanás transporta, o Espírito conduz. Só que conduzir leva tempo, o processo é doloroso e não é garantia de reconhecimento humano. Ah, mas lá é. E aí ganha-se muito
e perde-se a vida. Precocemente. Mas o nosso Deus é diferente. Jesus, do Jordão para o deserto, do deserto para a cruz, da cruz para o túmulo, do túmulo para o céu de novo. Pode não ser para muitos uma trajetória exemplar, mas quem é que está olhando para o trajeto? Eu estou olhando para o final. E ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. Ele está dizendo: eu sei o que ele tem me prometido, eu não vou provocá-lo. Querido, para que provocar Deus? Eu não tenho que provocar nada a Deus, rapaz. Eu já tenho mais do que eu mereço. Se você me perguntasse: mas só quer mais? Eu queria, claro, quero. Quem não quer? Estou buscando, honestamente, quero mais. Mas se Deus não der, tá bom. Ele já me deu o que eu não mereço, além do que eu mereço. Não só nessa vida, mas ter a honra, pela graça e misericórdia, por meio da fé, de ter o meu nome escrito no livro da vida. Olha para o seu irmão e diga assim: talvez eu nunca veja o seu nome na lista da fama, na calçada da fama, mas eu sei que o teu nome está no livro da vida. Aleluia! Você pode dizer um amém, dar um aplauso ao Senhor? É isso aí, irmão. E aí Satanás falou: tudo isso te darei. E aqui eu quero terminar: se prostrado me adorares. Pronto, ele chegou ao ponto. O que ele queria? Adoração. Adoração. Se Jesus se exibisse no deserto, transformando pedra em pão, não tinha ninguém lá, todo mundo ia saber. Porque o diabo pega a nossa vergonha e publica. Tá? Ninguém ia saber. Jesus se transformando pedra em pão na frente do diabo para se exibir. No outro dia, Facebook ia estar lá, ó, Instagram, estragando tudo. Ele quis fazer Jesus agir independente de Deus. Ele falou: não, vem cá que eu te transporto. Ele falou: ih, rapaz, eu não vou me lançar não. Se Deus não me lançar, eu aqui não me lanço. E no terceiro, ele chega ao ponto: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo que o diabo queria e ainda quer é a tua e a minha adoração. Cuidado, você pode até admirar a performance de algumas pessoas. Para quê? Para modelar coisas boas delas. Escuta, igreja, hoje temos que ter mais cuidado com os nossos filhos do que antes. Eu falei pelo domingo de manhã aqui, vou repetir. Se os nossos filhos conhecem mais influências digitais do que personagens da Bíblia, nós estamos com problemas. Se os nossos filhos conhecem mais a história da vida dos artistas do que a história dos personagens de Gênesis, nós estamos com problemas. Com sérios problemas. E o pior, eles vão estar nos substituindo em breve. A gente precisa dar muita atenção para isso. Amém? Nenhum problema de você admirar uma pessoa, a trajetória, ou conhecer a história de uma pessoa. Não, tudo bem. Para você modelar a coisa boa. Para você pegar, sabe o que a Bíblia diz? Observar e tudo retém de que é bom. E tem alguns que dificilmente você vai reter coisa boa, mas enfim. Observa tudo, retém o que é bom. Isso se diz modelar. Pegar, não, isso aqui eu quero, isso aqui é legal. Se esforçou. Por exemplo, vou citar um cara aqui. Quem gosta de futebol aqui? Hã? Quem é da época do pé de anjo? Quem sabe o que eu estou falando aqui, do pé de anjo? Não disfarça não, tem um montão de velhinha aí que levantou a mão não. É Marcelinho Paulista, né? Carioca, Paulista é outro. Marcelinho Carioca, baixinho, o pé dele era 36. A chuteira do cara era 36, chamado de pé de anjo. Falta na entrada da área. Chama o Marcelinho. Já pode pedir a galera para começar a vibrar, porque vai ser gol. Só que quando acabava o treino, ia todo mundo embora. O cara botava uma barreira falsa ali e ficava por mais 2 ou 3 horas treinando falta. Sabe qual é um dos maiores pontuadores, cestinhas de basquete do mundo? Oscar, mão santa. Mas por que mão santa?
Parece que pé de anjo, foi Deus que abençoou. Deus deu o pé para ele, mas ele treinou por falta. Deus deu a mão santa para o Oscar, mas ele treinou. Domingo não tinha treino. Solteiro ainda, pegava a namorada, a noiva que veio a ser esposa, ia lá para o ginásio, todo mundo na praia, todo mundo curtindo. Domingo, ele falava, nós vamos também. Depois que eu fizer 1000 lances livres. Ela ficava do lado da cesta para pegar a bola e devolver. E ele treinava 1000 lances livres. Para quê? Para ser um dos maiores cestinhas da história do basquete do mundo. Aí eu e você queremos que Deus nos projete sem treino. Queremos ser prósperos sem fidelidade e sem inteligência financeira. Queremos ter uma história de um legado bacana, sem preparo não flui, irmãos. Jesus respondeu para ele: eu só vou adorar o Senhor. Ao Senhor somente adorarei. Eu já fiz a minha escolha. O diabo queria levar ele por outro caminho. Ele falou, não, ao Senhor somente adorarei. Ele decidiu adorar. Ele falou, não vou me exibir transformando pedra em pão, porque eu já tenho a palavra de Deus. Eu sou filho, eu não sou bastardo, sou filho legítimo. Eu não vou colocar o meu Deus à prova pulando. Se Deus não me projetar, eu é que não pulo. E outra, só adoro a Deus. Só adoro a Deus. Se a música que você ouve não te leva a adorar a Deus, muda a música que você está ouvindo. Se o programa que você assiste não te aproxima de Deus, não te ensina nada de bom, muda o canal ou quebra a TV. Calma, pastor, segura. Aleluia. Se as coisas que eu faço não me aproximam de Deus, eu tenho que mudar o meu foco. Eu tenho que trazer Deus para perto. Tenho que trazer Deus para dentro da minha casa. Pastor, mas todo mundo é crente lá em casa. Sim, mas tem culto doméstico. Tem momento devocional em família. Tem momento de adoração. A música que toca também, né? É um louvor. É uma música que adora a Deus. Ô filhão, vê isso. Cuidado com as propostas do diabo. Você é um adorador. Você pode ficar de pé comigo nessa noite. Vamos orar, vamos terminar. Glória a Deus, glória a Deus. Porque aí o versículo 11 vai dizer qual é a consequência, irmãos. Olha o versículo 11 aí. Duvido que a Bíblia está aberta ainda, tá? Versículo 11 vai dizer assim: quando o diabo viu que não tinha jeito, quem estava diante dele era um adorador comprometido com Deus Pai. Falou, não tem jeito, eu não consigo desviar esse crente mesmo. Aí sabe o que aconteceu? O diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deus tem anjos para te servir. O escritor aos Hebreus diz que anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas antes, resistir ao diabo, se encher da palavra e mostrar que no deserto, ou no pináculo, ou na cruz, ou onde for, eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Fala para o teu irmão para a gente encerrar, diga: Deus tem anjos para servir adoradores. Você é um adorador, né? Então se prepara para ser protegido, guardado, conduzido, guiado, servido e abençoado pelas mãos do Todo-Poderoso. Se você e eu temos compromisso com a palavra, Deus tem compromisso conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Se a palavra dele estiver dentro de mim, então Deus tem compromisso comigo. Amém? Vamos tentar terminar com aquele louvor que vocês cantaram aqui. Não sei se dá. O terceiro, primeira essência. Será que dá? Glória a Deus. Irmão, são 8h31. Está na hora certinha de terminar. Mas você aguenta adorar a Deus mais 3 minutos? Se aguentar, dê um forte aplauso ao Senhor. E guarda essa palavra no teu coração, adorador. Você vai precisar dela essa semana. Quem sabe, né? Essa semana já
algumas coisas vão aparecer diante de você. Olha para aquilo e fala: Deus não está nesse negócio. Eu sou um adorador. Eu sei que Deus tem algo reservado para mim. Diga não para Ele e sim para Jesus. Amém? Vamos adorar Ele? Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Oh, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Aleluia! Aleluia! Que Deus veja em mim e em você um verdadeiro adorador. Que os anjos de Deus te sirvam, te guardem, te conduzam. Que o Espírito de Deus te envolva. E que o diabo desista de tentar você, porque não vai tirar você do centro da vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Feche teus olhos, por favor. Pai, nós estamos à tua presença e, havendo escutado a tua palavra, queremos te agradecer. Espírito Santo, obrigado por plantar em nós um coração de adorador, por nos fazer totalmente dependentes de ti. Diga comigo: eu entrego